Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Grande Pai, estamos na dependência do Senhor para falar aquilo que te agrada e que ilumina o povo do Senhor. Estamos vivendo em tempos de grandes trevas, mas existe uma luz, que é a palavra da hora, que revela todos os mistérios. Isto traz alegria, segurança, fé na sua palavra. Fale mais uma vez conosco, enquanto meditamos nesta verdade, para alicerçar a fé daqueles que em ti creem, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu pensei em lançar mais um pouquinho de luz sobre este assunto, eu cavalgarei. Há muitas interpretações. E nós viemos também de um movimento que interpretava eu cavalgarei por este caminho somente uma vez mais ou uma vez mais. Então tem aqueles que creem que irmão Brana, quando disse eu cavalgarei, era ele mesmo que tem que cavalgar. Andar por esta estrada, por este caminho, o caminho da morte, o caminho da tristeza, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, mais uma vez. Tem gente que ainda crê, porque o irmão Brana disse isto no ano de 65 e morreu. Então eles estão crendo que o irmão Brana vai voltar para cavalgar, para andar, para pregar.
em um poder, que ele sempre põe um emblema de um cavalo branco, é o profeta vindo para pregar ainda a mensagem. Agora, a gente já tem falado sobre isto, mas eu tenho que reforçar mais um pouco para poder posicionar essas coisas para o povo do jeito que nós vemos. Se até aqui nós vimos que o Cordeiro saiu do trono, e a mensagem diz que ele saiu. Nós vimos que a era terminou, e a mensagem diz que ela terminou para a manifestação do Filho do Homem. Nós vimos que Deus tem um novo nome, que é Brana. HM faz parte do novo nome. Abraão restaurado 45. Então, se faz parte, tem que ter o que completa. Então, Brana é o que completa, não é Gran, que é 6 letras, mas é Bran, que é 7, porque o número de Deus hoje não é 5, também não é 6, o número de Deus é 7. Então Deus não revelou 5 selos, nem 6 selos, ele revelou 7. Só que o 7º selo estava encoberto, porque ele estava velado em carne humana. Sempre foi assim, ele diz: vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Então você não tem que esperar outra coisa. Se o 7 é a vinda do Senhor, já veio. Volto a repetir, o intervalo 25, ele diz: o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Na tradução de Goiânia, a primeira vez, é estará, mas está errada a tradução. Na segunda vez que eles traduziram, então, corrigiram mais com o inglês. Então, o irmão Brana estava dizendo que o 7º anjo está na terra e não estará. Está na terra no tempo da sua vinda. Então, são coisas já acontecidas. Eu creio que cada um de nós temos a necessidade de ver estas coisas. Se o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda, se o 7 é a vinda, então era no tempo do irmão Brana. A coisa já tinha acontecido. Agora vocês têm que saber de uma coisa, que o próprio irmão Brana não sabia disso até 65. Em 65 que ele teve a coisa mais clara, ainda sobre isso, 64, 65, que clareou mais para o irmão Brana, que ele diz: eu não sabia disso. Então, já ficamos sabendo. Eu estou apenas apresentando isso para que vocês vejam. Se eles estão esperando o irmão Brana cavalgar por esse caminho, para quê? Para revelar trovões. Então, nós já descobrimos a revelação dos trovões. O irmão Brana já disse isto. Então, eu tenho que repetir isto porque as pessoas talvez ouvem um CD pela primeira vez. Então, a revelação dos 7 trovões foram reveladas dentro dos 7 selos. Laodiceia 38. E perguntas e resposta número 4, 78. O desvelar de Deus, 273 a 278. Está tudo mostrando, são 3 escrituras que nós temos dentro da mensagem, para provar que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Isso foi o irmão Brana que diz. Agora, eles que pregam, eu cavalgarei por este caminho uma vez mais, eles pregam que o irmão Brana vai vir para revelar trovões, então não precisa vir, porque a gente já viu que está revelado. Eles pregam que o irmão Brana vai vir para a 3ª puxada. Então, se vamos e lemos a mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. O irmão Brana diz a 3ª etapa, que é puxada, a mesma coisa. A 3ª etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, isso aí são coisas que já aconteceram. O irmão Brana falou, eu estou falando para vocês, é só examinar. Examina a mensagem, não é pegar aqueles parágrafos, eu cavalgarei, eu tenho aqui, e não sabeis, 236, onde o irmão Brana diz, cavalgarei esta estrada mais uma vez. 239, ele repete novamente e diz, aquela foi a 3ª vez que falou, mas na 2ª vez você disse, eu cavalgarei. E no finalzinho do 241, você levantou suas mãos um momento, olhou outra vez, levantou suas rédeas e disse, eu cavalgarei esse caminho somente
uma vez, somente mais uma vez. Então vocês veem, eles fazem exatamente da forma que o irmão Branham diz, rédeas é de cavalo. Então o irmão Branham vem porque tudo foi demonstrado com o irmão Branham em um cavalo, através me parece aqui que é um sonho de um irmão. Então todas estas coisas, se você a toma apenas assim, você dirá, como que ele vai ressuscitar, sendo que nunca na Bíblia uma pessoa morreu, voltou e pregou uma mensagem. Você tem Lázaro, que ele morreu, e o que aconteceu com ele? Logo ele foi ressuscitado. Então ele morreu, foi ressuscitado ali mesmo, naqueles dias. E depois, de um tempo, tornou a morrer novamente, isso é claro. Agora, nós sabemos que o corpo do nosso profeta jaz na terra desde 1965. Então, as pessoas deveriam saber que o que Deus vai fazer não é questão de levantar um homem do sepulcro e para andar a cavalo, ou mesmo de avião, como alguns esperam, e fazer um discurso, uma pregação de 7 trovões, de 7º selo, quando o próprio irmão Branham diz, quem era o 7º selo? O irmão Branham diz, é aquele 7º anjo da constelação, e ele voou para mim, 7º selo, 202. Então, se você vê essas coisas, você fica sabendo que o 7º não podia ser pregado, ele não podia dizer, é isso, porque ele diz, vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Bem, eu estou dizendo essas coisas para um melhor esclarecimento. Eu creio que nisso não precisa do irmão Branham ressuscitar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque já está revelado. E é para isso que eles querem. O irmão Branham tem que ressuscitar para a visão da tenda. Se irmão Branham diz que a terceira etapa foi a revelação dos 7 selos, a visão da tenda é a terceira etapa. Está dentro da terceira etapa, então já foi. São coisas que aconteceram exatamente no tempo quando Deus revelou estes selos para o irmão Branham dentro daquele quartinho. Ele revelou os selos e as pessoas não perceberam. E foi por isso que o irmão Branham disse, perguntas e respostas sobre os selos do 7 ao 10. Ele diz, tem acontecido coisas esta semana entre vós que duvido que alguém tenha visto. Certo? Tem acontecido, mas duvido que alguém tenha visto. Por quê? Estava acontecendo todas aquelas revelações e o povo não estava percebendo aquilo. Aí depois pega o irmão Branham, morre e eles ficam com essas mensagens. Ele falou que vai cavalgar. Tem nas asas de uma pomba branca, 225, também, irmão Branham dizendo, eu creio que cavalgarei esta trilha novamente. Tenho que trazer uma mensagem. Essa daqui é mais forte para eles. Eu tenho que trazer uma mensagem. E a mensagem que o irmão Branham tinha que trazer era do 7º anjo. O irmão Branham não tem outra mensagem senão a do 7º anjo. Ele tem um tríplice ministério, que nós sabemos, que é Elias, filho do homem, e 7º anjo. Então ele cumpriu todos estes ministérios, ele cumpriu quando ele estava aqui na terra. Então, se nós pudermos tomar esta mensagem e ver que já foi revelado, e ver que as pessoas estão esperando o irmão Branham para essa revelação, então essa é a mensagem. Certo? Esta é a mensagem, se as pessoas pudessem perceber tudo isso. Outra coisa, a crença também eu cavalgarei, nós viemos dela ali atrás, porque o povo do Centro-Oeste também crê que quem está cavalgando é o espírito de Elias na noiva. Então eu quero dizer para você que isso está errado também. Certo? Não é o espírito de Elias na noiva. Porque, do contrário, seria 6 vezes que Elias iria vir. Mas o irmão Branham diz que ele vem 5 vezes. Então você não pode confundir isso. Se pegar aquilo e dizer, o irmão Branham vai ressuscitar outra vez, então seria outra vez, porque ele já teve o ministério de Elias. Ele já realizou esse ministério de Elias aqui na terra uma vez. A mensagem foi restaurada.
O que Elias virá e restaurará todas as coisas é o que Paulo pregou que caiu, o que Pedro pregou que caiu, é tudo aquilo que Jesus ensinou que ninguém estava obedecendo. Irmão Branham veio com o ministério de Elias e restaurou para nós aquilo ali: batismo, ceia, lava-pés e outras coisas mais. Ele veio restaurando a ordem da igreja, a doutrina desde o princípio dos apóstolos e dos profetas. A gente já tem isto tudo revelado. Então, o ministério de Elias foi cumprido, porque era restaurar. Agora, o irmão Branham também diz que o ministério de Elias, que converte os corações dos filhos hoje aos pais, ele diz: são estes 7 trovões divinamente revelados que converterão os corações dos filhos aos pais. Então você nota bem que, se fosse preciso do irmão Branham ressuscitar para poder trazer uma mensagem para converter nossos corações, ele ainda teria que pregar aqui na terra, ficar viajando, pregar na terra, e depois tinha que morrer outra vez, certo? Ele ia pregar aqui na terra esta mensagem, como eles dizem que não foi pregado. Mas está aí tudo que nós já sabemos desde o ano 2000 para cá. Nós já vimos tudo isso. Não tem como você crer diferente. Então, se você pensar assim, bom, o espírito de Elias veio na noiva. Olha para você ver. Porque ela é o Eliseu. Isto é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso não é o ministério. Certo? Não é o ministério, porque aí não pode ter, você tem que ver, não pode passar de 5 ministérios. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Estou dizendo isso porque nós viemos dessa crença há 30 anos atrás aí também. Crendo desse jeito, de que a noiva, o profeta, o espírito de Elias está cavalgando na noiva. Certo? Mas não é cavalgando na noiva conforme irmão Branham diz: cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Quando o irmão Branham está dizendo aquilo, eu estou mostrando esse versículo para vocês de São João 2,19, para você entender. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Olha para você ver que ele fala na primeira pessoa. Derribai este templo e em 3 dias o. Ele não diz: em 3 dias meu pai vai me levantar. Ele não está falando a respeito de outro o levantar. Em 3 dias o levantarei. Então aquilo estava dentro dele, o Pai está dentro dele falando estas palavras: em 3 dias o levantarei. Então, dentro de William Branham estava exatamente este espírito de Elias: cavalgarei por este caminho uma vez mais. E esta vez que caminha será entre os judeus. Eu quero que vocês tenham o entendimento aberto para isso. Cavalgarei este caminho uma vez mais. Não é entre os gentios, é entre os judeus, porque vem com Moisés, é Moisés e Elias que farão este trabalho. Quando Moisés manifesta a sua mensagem, que é conhecida entre os judeus, porque eles conhecerão porque é Moisés. E o irmão Branham diz: Elias é um profeta a todas as nações. Então é um tempo que Deus está tratando com os judeus e ao mesmo tempo tem um profeta, que é Elias, que representa todas as nações, porque ele é profeta para todas as nações. Nações quer dizer povo gentil que ficou na grande tribulação. Isso vai ficar, certo? Quando isso acontecer, ficam na tribulação e tem Moisés e Elias pregando aos judeus. Contudo, você deve ver que o ministério de Elias tem a ver com o gentil, porque o irmão Branham diz. Porque o profeta Elias é um profeta a todas as nações. Bem, a forma que nós temos visto é esta: cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Não é William Branham, e eu quero fazer claro isso, clarear mais a mente das pessoas. Não é o irmão Branham, não é a noiva, não é o irmão José Branham, não sou eu, não é o William Soto. Tem que entender isso. Cavalgarei por esse caminho uma vez mais é Elias, que vem junto com Moisés. Só falta uma vez.
certo? Só falta uma vez para ele cavalgar. Ele não vai vir e fazer mais trabalho, cavalgar mais vezes aqui não. Só falta uma vez. Então, não era propriamente Brana que ia cavalgar. Aquilo ali é o espírito de Elias que fez o trabalho através de William Brana, que é um trabalho entre os gentios, que virá juntamente com Moisés para fazer o trabalho junto com Moisés para todas as nações. Esta é a maneira que nós temos visto, porque não tem mais do que um Elias agora para vir. Se tivesse mais, mas só tem uma vinda agora, que é Moisés e Elias, Apocalipse 11, que falta cumprir. O 83 da mensagem, o rápido. Desculpe. Agora, temos vindo através das eras da igreja, porém temos a promessa nos últimos dias, segundo Malaquias 4, que haverá de novo um profeta sobre a terra. Isto é certo. Para eles esperar o profeta Elias, eles têm que dizer que Mombrana não cumpriu Malaquias 4. E nós sabemos que Mombrana foi o profeta de Malaquias 4. Mombrana mostra isso, toda a pregação dele. Observe você, sua natureza e como seria, etc. Deus emprega aquele espírito 5 vezes. A primeira vez em Elias, logo em Eliseu, logo em João Batista, logo para tirar a sua igreja, que é o ministério de Mombrana, logo para tirar a sua igreja, e por fim com as relíquias dos judeus, certo? E por fim, então vai 5 vezes, a 5ª vez ele vai para os judeus, 5 vezes. Aí o Mombrana vem assim e diz, o número da graça, JESUS, etc. Número da graça, 5. E em inglês a palavra fé e graça também se soletram com 5 letras. Então você vê, mesmo essa pregação do irmão Brana, ele não estava falando ainda do 7, certo? Aqui ele estava explicando com respeito à era da graça, o que apontava para a era da graça, que esses 5 ministérios de Elias estava apontando para este tempo também. 5 vezes, ele diz o número da graça. Agora, não tem mais graça depois que o Cordeiro saiu do trono. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu sei que tem gente lá fora, irmãos, as pessoas escutam nós lá fora, muitas delas escutam para aprender. Agora, nós estamos muito aqui e estamos perto do ensinamento, muitas vezes nós perdemos. Você vê que o tabernáculo Brana, onde o irmão Brana pregou os 7 selos, não entendeu os 7 selos. E foi exatamente o tabernáculo Brana. E por incrível que pareça, do ano 2000 para cá, nós colocamos aí tabernáculo Brana sem pensar nisso, sem saber no que ia dar. E está aí, tabernáculo Brana. Nós temos uma incumbência de pregar a mesma coisa que o 7º anjo pregou. A incumbência nossa é de cumprir Apocalipse 10, verso 8 a 11. Comer o livrinho, sentir o amargo dele e logo profetizar a povos, reis, nações e línguas. Amém? Esse é o nosso ministério. Então eu quero que você preste atenção que o irmão Brana tomou o profeta Elias e colocou Elias como 5 vezes e mostrou assim o número da graça. 5 vezes. Então esse é o espaço de tempo até quando Elias vier para os judeus, que para nós o último foi, irmão Brana, o 4º Elias. Então falta o 5º Elias, vai vir para os judeus, juntamente com Moisés. Mas o ministério, eu quero que você entenda, o ministério estará abrangendo o mundo inteiro. Não é uma questão do ministério abranger só Jerusalém. Porque as virgens nécias, nesse tempo, elas estão sendo castigadas também. Os judeus estão sendo castigados. A única coisa que Deus trata para salvação e tirar um povo daqui durante o período da tribulação é que não sairá nenhum gentil. Nenhum gentil. Sairá somente 144 mil judeus para cumprir o restante
dos mortos que faltam para completar o número daqueles que morreram no tempo de Hitler, de Mussolini, de Stalin e Eichmann, os 4 anjos de Apocalipse 9:13. Então está faltando só a coisa cumprir entre eles. A salvação não é para o gentio mais. A salvação para o gentio é a mensagem do irmão Brana, essa mensagem até o arrebatamento. Nós estamos dando sequência à mensagem do profeta, você tem que saber disto. Nós estamos dando sequência, assim como tem Elias e Eliseu, o irmão Brana mostra isso aí, Elias e Eliseu, então você vai ver agora a mesma coisa, esse ministério, Cristo e a igreja. O irmão Brana mostra isso, por isso o irmão Brana diz assim, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É o que o irmão Brana fala. Agora, você sabe que o irmão Brana não era o Senhor Jesus Cristo, mas o irmão Brana diz o Elias deste dia. Então, como vai dizer que o irmão Brana vai vir para cumprir o ministério de Elias, sendo que o próprio irmão Brana já estava dizendo, oh, Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então você sabe, eu não estou dizendo para você que haverá salvação dos gentios depois do rapto, porque o irmão Brana diz que não haverá. O irmão Brana diz que mesmo os que passaram pela tribulação, eles são salvos agora. São salvos agora. Eles ouviram a mensagem, eles foram ajuda para o evangelho, eles não foram eleitos para o arrebatamento, guarde bem, mas eles não atrapalharam a mensagem, que não é aqueles que chamou a mensagem de demônio, não é aqueles que chamaram o novo nome Brana de demônio, não, isso não tem jeito para eles, nem aqui, nem no além. É o que o irmão Brana diz que não haverá perdão, houve perdão lá atrás para quem pecou contra o ministério do Filho do Homem em Jesus Cristo. Mas o ministério do Filho do Homem em William Brana não tem perdão. Alguém diz, mas vocês querem dizer que Brana é melhor? Não, é porque em Jesus Cristo ele ia para o altar para rogar por nós, certo? Ele ia para o trono para rogar por nós. Em Brana, ele tinha saído do trono. Então, a coisa é mudada por isso. Não há perdão, nem neste século, nem no porvir, para quem fala contra novo nome, para quem fala contra a terceira etapa revelada, 7 trovões revelado, porque hoje o número de Deus não é 5 mais, porque não é graça. Você não está mais em 5, em fé. Você está aqui agora é no 7, a adoração é do 7. Já não é mais aquela fé de cura, é a fé dos trovões. Tudo muda. As pessoas deveriam perceber isso. Então, só falta um ministério de Elias. Eu li tudo aqui para vocês? Talvez eu li tudo. Essa daqui. Então eu creio que isto deve ser o suficiente para nós. Vou repetir. Eu cavalgarei por esse caminho, não quer dizer a noiva, não quer dizer eu, Osmar, não quer dizer irmão José Brana, que está cavalgando, não quer dizer irmão William Soto, porque está entre os gentios, não. Quando vier Moisés e Elias, eles virão para os judeus. O trabalho deles é vir para os judeus, mesmo que o castigo cairá sobre todos os gentios, no mundo inteiro, mas o trabalho de Moisés e Elias será entre os judeus. Para os gentios hoje, é essa mensagem. Irmão Brana foi embora, 50 anos quase, que o irmão Brana partiu. Agora você tem uma mensagem. Essa mensagem é que te prepara para o arrebatamento. E que mensagem? A mesma do irmão Brana. Porque é uma mensagem de uma igreja que comeu o livrinho. O espírito de Elias não é assim que está cavalgando em nós. Quero que você entenda bem isso, porque muitas vezes a pessoa pode entender errado, pode fazer alguma aplicação, mas doutrinariamente não é correto, certo? Não é correto. O espírito de Elias, eu cavalgarei, é entre os judeus, não será entre os gentios, porque ele já cavalgou no irmão Brana.
certo? O espírito de Elias já cavalgou no irmão Brana. Amém. Entre nós estamos aqui só comendo o livrinho e profetizando outra vez. Aqui está um poder vivificador, a mensagem ao nascer do sol, 189 e 190. Quero que você preste atenção, esses dois parágrafos é maiorzinho, e eu quero ver se leio eles para me encerrar. Note rapidamente, você dirá, me perdoe, ele estava falando sobre o Eliseu, é bom eu ler para você 188 em diante. E naquela manhã da ressurreição, glória, aleluia, Mateus, este grande escritor, disse no capítulo 27 e versos 51 a 53, que depois de sua ressurreição, os santos do Antigo Testamento, muitos dos quais dormiram no pó da terra, saíram dos sepulcros e entraram na cidade e apareceram a muitos. Esse poder vivificador ainda estava presente naqueles ossos. Aí vem entre aspas e diz, de Eliseu. Mesmo quando já não havia nem ossos, ainda estava sobre Jó, quando já não havia nem uma colher de pó do seu corpo, porém o poder vivificador ainda estava presente. Se este Espírito que levantou Jesus dentre os mortos mora em vós, ele também vivificará os vossos corpos mortais. Amém. Bom, aqui está o 189. Note rapidamente. Você dirá, como gostaria de haver vivido naquele tempo? No tempo de Elias, no tempo da igreja primitiva, no tempo de outros pregadores. Aí o irmão Brana vem e diz, mas você vive agora num tempo muito melhor. Agora, para os que estão anotando as referências, anotem 1 Tessalonicenses 4,16. Notem quão belo é isto. Os santos, aqueles que agora dormem em Cristo, estes Deus os trará consigo. O entendem? Os santos que estão nos sepulcros, repousando, como estava fazendo Eliseu, vê você. Alguns serão vivificados, outros serão tomados, e outros ficarão nos sepulcros. Alguns serão vivificados. O que é isto? Morreram e receberão vida novamente. Isto é por causa do rapto. Outros serão tomados, porque além destes que foram mortos e são vivificados, tornam a viver, aí ajunta com aqueles, outros serão tomados, que estando vivos mesmo, seremos transformados, diz São Paulo, num abrir e fechar de olhos, e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Aí ele diz, e outros ficarão no sepulcro. São aqueles que não creram. Eles vão ficar no sepulcro. Eles não vão ressuscitar. Só ressurgirão aqueles que creram, porque esses serão vivificados, porque o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em vós. Agora, esse mesmo Espírito é a mesma mensagem daquele dia que habita em você. É o mesmo Espírito. Foi a mesma mensagem, que é o mesmo Espírito de Deus que habitou em Brana. A mesma mensagem, o mesmo Espírito que Brana pregou, que habita em nós. A questão não é você pensar apenas num Jesus de 2000 anos atrás. Não, é você ver que Jesus Cristo pode te tomar agora para o arrebatamento com a mensagem do dia. Não é com a mensagem lá de trás, é com a mensagem do dia, do irmão Brana para cá. Porque a fé para o rapto está nos trovões. Até 62, irmão Brana diz, a fé para o rapto está nas mensagens. O absoluto, ele fala sobre isso. Mas depois que foi revelado os selos, então ele posicionou o lugar da fé para o rapto. Ele diz, a fé para o rapto está nos trovões. Então, os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, é ali onde você vai encontrar. Quer dizer, as pessoas estão precisando de crer. O que é fé para o rapto? Olha aí, é crer que os trovões foram revelados nos 7 selos. Ele diz, os trovões serão revelados nos 7 selos.
Isto é, fé para o rapto está nos trovões. Então, eu tenho que ter fé de que os trovões foram revelados nos 7 selos. É assim, se eu não tenho fé que os trovões foram revelados nos 7 selos, eu não tenho fé de rapto. Eu tenho que crer, não é você fazer força, eu vou orar para eu crer. Não, isso é automático, está dentro de você. Você crê. Eu creio, não preciso contar muito, não preciso ler muito, não preciso ficar detalhando as coisas. Eu creio que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Eu creio porque o irmão Brana diz lá, Laodiceia 38, vou voltar a repetir. Eu estou falando uma coisa que o irmão Brana falou. Eu não estou dizendo, eu creio porque eu inventei. Eu creio porque o irmão Brana pregou. Porque se ele não tivesse pregado, nem eu creria. Nem eu creria. Então o irmão Brana diz, a fé para o rapto está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Então você vê que o povo diz assim, nós não precisamos de trovões para arrebatamento, nós não precisamos de selos para arrebatamento. O que essas pessoas estão dizendo? Não temos fé que os 7 trovões foram revelados. Eles estão dizendo isso, eles não irão no rapto mesmo. Porque a fé para o rapto está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, o irmão Brando diz assim, os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Então, hoje a gente está descobrindo que as pessoas, elas não irão no rapto, é por falta de fé. Elas não creem que os trovões foram revelados. E o irmão Brando diz que foi revelado nos 7 selos, eles dizem que não foi revelado. Quando o irmão Brando estava começando a pregar o primeiro selo, ele já estava mostrando estas coisas para a igreja. Onde está a fé para o rapto? Nos trovões. Onde os trovões foram revelados? Nos 7 selos. Então você pega pastores, membros. Vocês creem que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos? Não cremos não. Um dizia assim, irmão Brando ainda vai vir cavalgar para revelar isso para nós. E eles, se você não crê igual eles também, você diz, você é um incrédulo. Porque eles crêem que o irmão Brando vai revelar os 7 trovões ainda. Por isso, quando perguntar para o irmão Brana, os 7 trovões será uma revelação para ser dada a um homem? Ele diz, não. Isso seria acrescentar e tirar da Bíblia. Está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Quer dizer, do que eram os 7 trovões. Você pensa que eu estou falando uma coisa minha? Não, eu estou citando para você a mensagem. O Desvelar de Deus, 278, se você quiser ler já direto. Mas é 273 a 278, para você ver o assunto completo. Então as pessoas não irão no rapto, porque não têm fé que os trovões foram revelados nos 7 selos. É por isso que elas não vão. Deixa eu prosseguir aqui. Então subiremos com ele. A trombeta de Deus soará, estou lendo 189 ao nascer do sol, tradução de Goiânia. A trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo nós, os que vivermos e tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar ao Senhor nos ares. O irmão Brana fala sobre isso, a última trombeta soará. Ele diz, quando o último selo for revelado. Ao mesmo tempo, é 7º anjo, 7º selo, que é última trombeta. Isto aconteceu tudo no tempo do irmão Brana. Mas eu não vi ainda nenhum morto ressuscitado. Você não vai ver. Você viu os trovões revelados? Então, se você não viu trovões revelados, você vai querer ver morto ressuscitado? Não tem jeito? Primeiro você tem que ver os trovões revelados. Aí eu creio. Então, quando eu creio que os trovões foram revelados, eu creio também que os mortos já ressuscitaram e está só faltando
nós acabarmos de preparar para eles poderem aparecer. Aí você tem que ler Mateus capítulo 27, verso 50 em diante, para você ver que quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram. Só que a Bíblia diz assim: e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. É interessante, quando ele morre, o sepulcro se abre, mas ninguém sai. E saindo do sepulcro após a ressurreição dele. Agora, eu sei que vocês podem achar que é uma ressurreição ordenada. Não, o certo é que pela Bíblia, como que está escrito na Bíblia? Os últimos serão os primeiros serão os derradeiros. É a Bíblia que está dizendo isso. Quem falou isso também? O irmão Brana, quando leu Hebreus capítulo 11, verso 40. Para que eles, sem nós, e eles são os primeiros, sem nós, os últimos, não fossem aperfeiçoados. Para que eles, sem nós, a perfeição está aqui. A mensagem que Paulo pregou foi maravilhosa, mas foi fundamento. A mensagem que nós temos é cobertura, é o término da construção da era gentia. Não tem mais nada acima da pedra de coroa, não tem mais nada. A última coisa que acontece para o povo gentil é a visita que nós recebemos, os Estados Unidos recebeu, Deus, Elohim, em carne, em Brana. É a última visita. Foi a última visita que Abraão recebeu. Foi Elohim falando com ele. A última visita que o povo dos Estados Unidos recebeu foi Deus falando com eles através de Brana. Eles nunca percebem isso. Agora, eles querem ver os mortos e não viu não os 7 trovões. Não precisa preocupar com isso. Eu estou pregando uma coisa que eu sei que é correto, é da Bíblia. O poder vivificador sobre os que vivem, o poder vivificador sobre os mortos, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Há um poder tão tremendo, eu não vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso, mas você sabe que o poder vivificador estava nos ossos de Eliseu. Então, está exatamente em você. Está nesse povo, da mensagem dessa hora, o poder vivificador. Que Eliseu morreu e depois, quando foi numa batalha, lá, eles estavam carregando um defunto. E quando eles viram o exército inimigo, eles pegaram o defunto e jogaram de lado e saíram correndo para fugir do inimigo. E o pior que aconteceu para eles é que eles olharam para ver o inimigo, eles viram que aquele irmão, aquela pessoa que eles tinham jogado e caiu dentro de um sepulcro, e era o sepulcro de Eliseu. E havia poder vivificador nos ossos de Eliseu, e quando aquele defunto caiu em cima daqueles ossos, ele se pôs de pé. Aquele defunto se pôs de pé. E agora você pensa bem, aquele povo correndo, olhando para trás com medo do inimigo, e ainda olhava para trás e via aquele homem que eles tinham jogado no sepulcro correndo atrás dele também. Não, essa é a realidade. Era o poder vivificador nos ossos de Eliseu. É o poder vivificador na palavra do dia da noiva. É isso que tem acontecido. Elias e Eliseu. Deus no profeta e Deus na noiva. Deus na esposa aqui hoje. Isso aqui é importante. Eu não posso perder também o finalzinho aqui. O poder vivificador sobre os que vivem, o poder vivificador sobre os mortos. Vê você, esse mesmo poder vivificador de Deus representado em cada um destes 2 profetas. Vejam, seus nomes são quase iguais. Elias e Eliseu. Pode ver você, o noivo e a noiva. Irmão Brana está aqui tratando do noivo e da noiva dentro das 7 eras. Você pode ver o noivo e a noiva. Um deles é o Senhor Jesus. E a outra é a senhorita Jesus.
quase iguais entre o masculino e o feminino. E vejam bem como se encontra representado aqui. Quando você parte para o novo nome, que daqui o irmão Brando não estava pregando novo nome, ele estava mostrando o que representava dentro das 7 eras da igreja, porque o espírito de Elias é exatamente dentro das 7 eras da igreja, porque ele está mostrando como 5. Então ele está mostrando era da graça. E agora ele vai no 190. Agora, Elias foi tomado no rapto, representando a igreja. Muito bem, esse foi Elias. Logo Eliseu repousou até a ressurreição. Vê você, é igual às aves, as quais necessitam de 2 asas para se equilibrarem. A igreja foi representada ali mesmo nesses 2 profetas, mas nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, e ambas, elas se unirão, e então voaremos, aleluia, voaremos. Por quê? Quer seja entre os vivos ou entre os mortos, esse poder vivificador todavia vive. Quer dizer, o poder que dá vida ainda vive, tanto entre os vivos, nós que estamos vivos, como entre os mortos, aqueles irmãos que já passaram para o outro lado. O poder vivificador, muitos crentes desta era, com o poder vivificador em suas vidas, já estão no sepulcro. Então o poder vivificador nos vivos e o poder vivificador naqueles que já partiram. Que Deus nos ajude cada dia a entender melhor isto. Eu pensei em falar sobre isso para dar um esclarecimento, para que as pessoas tenham a fé da forma certa. Esperar, eu cavalgarei, diz o irmão Brana, e esperar que ele vai cavalgar para revelar trovões, quando já está revelado. Revelar 7º selo, quando ele era o 7º selo. As pessoas dizem, mas como vocês só tem que ser um incrédulo para não crer que Brana era o 7º selo? Foi o irmão Brana que disse que os mensageiros representam os 7 selos. Os 7 mensageiros representam os 7 selos. Agora, Brana é o mensageiro da 7ª era, ele não representa o 7º selo. Que coisa, isto é incredulidade, por isso nunca vão ter fé. Eles não têm fé que o 7º selo foi revelado, estava sendo, queria que ele fosse revelado assim, um livro. Não, ele foi revelado em carne. O 7º selo foi revelado em carne. Eles, os judeus, esperavam a lei que fosse manifestada em um pregador e que pregasse para eles e que lesse para eles, e se o Messias viesse, tinha que ser o Messias que tomasse a lei de Moisés e lesse para eles. Mas não. O Moisés, naquele dia, era Jesus Cristo. Nós cremos na mensagem de Moisés. Não. Moisés falou de mim. Vocês têm que ver que eu sou a lei do dia. Sou a lei, sou a graça, sou os salmos, sou os cânticos, sou os provérbios. E assim por diante, ele podia dizer tudo o que ele era. Amém. Então assim, nós vamos perceber o que somos hoje. Eu não sou eu que cavalgarei, mais uma vez, não é o Espírito de irmão Brana em mim, ainda que nós todos temos o mesmo Espírito que estava em irmão Brana, porque o irmão Brana diz que o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo, e o que nós temos dentro de nós é o Senhor Jesus Cristo. Então, é aí que você vê Deus operando em carne outra vez, manifestando para trazer os melhores ensinamentos para nós. Então, toma isto como realidade para mim encerrar outra vez. Tem que encerrar aqui, repetindo. Ele não vem, eu cavalgarei, não é o irmão Brana, é o Espírito de Elias. É o Espírito de Elias, e não é o Espírito de Elias na igreja, cavalgando, porque aí formaria 5 com a igreja, depois quando viesse o Espírito de Elias com Moisés, seria 6. Não, está errado. O irmão Brana diz que eles vêm 5 vezes só. Então pula do irmão Brana, nem irmão Brana pode ressuscitar para ter Espírito de Elias, porque o irmão Brana já teve Espírito de Elias quando estava aqui na terra. Certo? Ele teve o Espírito de Elias quando estava aqui na terra. E ele fala claramente, nós porque não temos aí as mensagens, talvez traduzidas tudo direitinho, falta alguma coisa nas mensagens,
mas o irmão Brana fala claramente, foi avisado para essa congregação que dentro de alguma semana estaria aqui Elias, Moisés e Cristo. E eles não perceberam que era o Espírito de Deus operando na vida do irmão Brana. Operando na vida do irmão Brana. Alguém diz, mas o que tem a ver a Moisés nesta hora? Irmão Brana deveria explicar isso para nós, certo? Ele deveria explicar isso para nós. Mas nós não temos necessidade disso, nem abalamos a nossa fé. Mas nós sabemos que no tempo que o irmão Brana estava aqui na terra, Deus veio de uma forma tão poderosa que o próprio irmão Brana cria que ele ia levar essa mensagem para os judeus. O próprio irmão Brana. Você escuta o profeta do século XX para você ver. Ele diz, o meu ministério vai ser uma bênção para os judeus. Mas quando ele foi para lá, Deus barrou ele lá no Cairo, no Egito, e diz, volta, não é tempo, não é seu lugar. Então a gente tem que entender as coisas. Alguém está esperando que o irmão Brana vá pregar ainda para os judeus. E eles têm que saber, se fosse pregar para os judeus, o irmão Brana tinha que morrer outra vez. Porque está escrito que a besta vai matar Moisés e Elias. E está escrito em Hebreus 9, que ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo. Então, as pessoas nunca deveriam ter uma doutrina que ferisse a Bíblia. E examine tudo para você ver. Agora, quando se fala de novo nome, alguém diz, você não está ferindo a Bíblia? Não, está escrito na Bíblia. Dentro das 7 eras da igreja, está escrito. Em Apocalipse 2, 17 e 3, 12, está dentro da era da igreja. Quando dá no capítulo 4 de Apocalipse, ela está subindo para poder ver o que aconteceu e o que vai vir acontecer. E foi isso que Deus fez através do irmão Brana. Subiu no capítulo 4. E a igreja sobe no capítulo 4 para conhecer estas coisas. Amém? Pai Celestial, muito obrigado por mais esta vez, por podermos estar aqui, clareando mais um pouco para quem tem fé, e para aqueles que podem receber a fé dos trovões, porque o novo nome será revelado nos trovões, e os trovões seria revelado nos 7 selos. Então foi tudo revelado, Senhor. O seu profeta diz que foi revelado. Então nós cremos em tudo isto e pedimos que o Senhor ajuda este povo a entender melhor esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é bom, Ele é conselheiro, Ele é o sacerdote em ação, Ele é o profeta que veio, Ele é o rei que em breve virá, quer o mundo aceita ou não. Para morrer veio como Cordeiro de Deus, para reinar virá como leão. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito breve há de vir.
Ele é o esplendor de sua glória, Ele é o mais elevado de todos. Herdeiro, é também Criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz. Ele é o Rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é Rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o Rei que muito em breve há de vir. Ele é, ele sempre será. Ele é o Rei que muito em breve há de vir.